Enquanto o pastor Edmur estava fazendo a reflexão do ofertório, eu pensei naquilo que nós temos e que não tivemos participação nenhuma para ter: o sábado. O tema dessa manhã é separação e adoração. No último sábado nós fizemos uma reflexão sobre um dos mandamentos de Deus, o quarto mandamento, o sábado. Vimos naquela oportunidade que ele foi instituído na criação do mundo, e não em um momento específico para um povo, e foi num contexto de liberdade e de graça. Vimos que posteriormente, novamente foi dado ao povo no Monte Sinai, relembrando os princípios eternos. E mais uma vez foi entregue ali no Monte Sinai, num contexto de liberdade e graça, a um povo que havia acabado de ser liberto, redimido pelo Senhor. Vimos que o sábado não é um mero feriado semanal para o descanso físico, apesar de oferecer isso também. O sábado ele carrega muitos significados. Nessa ocasião, o sábado passado, vimos que o sábado ele é um memorial da criação, perpétuo. Ocasião de companheirismo com Deus. Um sinal da santificação, símbolo também da redenção. Símbolo do descanso em Cristo. Sinal de justificação pela fé e também um sinal de lealdade. Poderíamos passar muitos dias estudando sobre o sábado. O significado, simbolismo, benefícios e conexões, ao meu ver, são infindáveis. Há até uma dificuldade no momento de se preparar a mensagem. É com dor que precisamos tirar algumas partes, porque o tempo, naturalmente, não é possível. Mas espero que seja um estímulo à reflexão, um estímulo ao estudo. E hoje nós vamos concluir com mais algumas considerações sobre o sábado. Olhando hoje sobre o prisma da separação. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2º capítulo. Gênesis capítulo 1. Vou ler a princípio o verso 1 e 2 e depois vou destacar outros versos, vou mencionando. Verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz e trevas. Segundo dia, versos 6 e 7. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Segundo dia, Deus faz separação entre as águas, abaixo do firmamento, sobre o firmamento. Terceiro dia, versículo 9 e 10. Disse também Deus: ajuntem-se águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento de águas, mares. Terceiro dia, Deus separa os mares da porção seca. Há uma separação entre o acumulado de águas e a porção seca. Quarto dia, verso 14. Também disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem o quê? Separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para as estações, para os dias e para os anos. Quinto e sexto dia, verso 21 e depois 24. Verso 21, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies. Verso 24, disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie. No quinto e no sexto dia, Deus cria os animais, e cria esses animais, não todos de uma mesma espécie, mas separados, cada um conforme a sua espécie. Posteriormente, depois do pecado, ele faz separação entre os animais puros e
imundos. Aonde que está isso mesmo? Levíticos 11. Chegamos então ao capítulo 2, verso 1 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no dia 7º sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus, que nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. No 7º dia, Deus faz separação entre o tempo comum, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º dia, e um tempo especial. No ato de Deus em separar um dia, temos a clara mensagem de que o propósito da vida não se esgota no trabalho. Ao Deus separar um dia, diferente dos 6 primeiros, nós temos aqui uma clara mensagem de que o propósito da vida não se esgota no estudo. O propósito da vida não se esgota nos relacionamentos. O propósito da vida não se esgota naquilo que nós podemos produzir, ganhar, perder. O propósito da vida só se encontra a sua satisfação completa na presença de Deus e na comunhão com Ele. Durante toda a criação, Deus cria e separa. Numa breve leitura superficial, nós vemos o ato de Deus, Criador, e Deus separa. Deus cria e Deus separa. Quando Deus cria e Ele separa, Ele está afirmando que Ele é o Criador e é Ele quem define a função de cada coisa que foi criada, e não nós. O conceito bíblico mais básico sobre adoração é o reconhecimento de que existe Criador e nós somos criaturas para a honra e para a glória dEle. Quando fazemos uso daquilo que Deus criou e nos confiou, conforme a função que Ele definiu, nós estamos adorando e louvando o Senhor. A Priscila, mencionei recentemente, ela terminou de escrever um livro. Minha esposa. Ela teve um grande trabalho com isso, é uma biografia. Pessoa conhecida da nossa igreja, não tem dificuldade, problema de falar, é do Dr. Belisário Marques. Eu acompanhei o trabalho que ela teve para isso. O quanto ela se dedicou, escolhendo cada palavra. Eu acompanhei de perto, como ninguém. Daqui a um tempo esse livro vai ser publicado, já passou pelas comissões editoriais, deve sair em breve. Imagine o dia que ela receber o primeiro livro. Ela pega esse livro, ela vem até mim, ela escreve no livro e fala assim: meu amor, você me acompanhou durante todo o processo. Esse primeiro livro eu vou entregar para você. Fica a dica aí, minha querida esposa. Esse eu vou entregar para você. Você me acompanhou, você deu ideias, você leu quando necessário. Nem sei do que é esse papel aqui, mas vou usar ele. Eu falo: Pedro, Giovana. Pedro e Giovana adoram fazer fogueira. Tem marshmallow no armário? Eles vão à loucura. Traga o marshmallow. Vamos acender a fogueira. Eu pego o livro que ela me deu, com a dedicatória, e começo a acender a fogueira. Coloco folha, papel, é mais fácil, né? Acendo a fogueira, fico alimentando a fogueira. E ali fico conversando, jogando piada para os meus filhos, comendo marshmallow com o fogo que foi aquecido com as páginas do livro que ela escreveu, o primeiro livro que dedicou e entregou para mim. Eu não posso fazer isso. Esse não é o propósito da existência do livro. Quando eu faço isso, eu estou desonrando a minha esposa. Eu estou ridicularizando a minha esposa e dizendo que eu não me importo com ela. Quando usamos algo criado por Deus com um propósito diferente do qual Ele criou, nós estamos desonrando o Senhor. Estamos dizendo: eu não me importo. Eu não me importo. Em nossos dias, embalados pela filosofia humanista, alguns dizem: o corpo é meu e eu faço o que eu quero com ele. Eu não tenho até dificuldade de imaginar como uma pessoa que não acredita em Deus tem esse pensamento.
Mas eu tenho muita dificuldade em entender como uma pessoa que acredita em Deus, como um cristão, como um adventista do sétimo dia, ele pode usar esse argumento. Porque quando eu abro a Bíblia, em vários textos, vou usar apenas um, Paulo diz em 1 Coríntios 6, não sois de vós mesmos, corpo meu, porque foste comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Quando usamos o corpo, qualquer parte dele, quando usamos qualquer parte do nosso corpo, com base no claro propósito de Deus registrado na Bíblia, para a vida humana, para a família, para o prazer, para o trabalho, quando usamos segundo o propósito de Deus, estamos adorando Ele, estamos louvando, dando honra e glória a Ele. Quando, por causa da nossa natureza pecaminosa, temos o desejo de usar alguma parte do nosso corpo com a função contrária para a qual foi criada, mas nos abstemos porque sabemos que existe um Criador, nos abstemos porque sabemos que Ele revelou o propósito e a função, assim também estamos adorando a Deus pela abstenção. Assim como adoramos fazendo o uso correto de cada parte do nosso corpo, assim também adoramos quando não usamos cada parte com o objetivo errado, com o propósito errado. A adoração, primariamente, não está relacionada com desejo. A adoração não está primariamente relacionada com sentimento. Não está primariamente relacionada com fazer ou a não fazer, mas está relacionado com o reconhecimento de que existe um Criador e eu sou criatura para a honra e glória dEle. Por isso, se Ele pede para fazer algo, eu faço. E se Ele pede para eu não fazer algo, eu não faço, porque eu vivo para Ele. Existe um Criador, existe um Deus. Independente da vontade, independente do desejo, independente da circunstância, se Ele pediu, eu vou fazer. Se Ele falou para não fazer, eu não vou fazer. Ao final da semana da criação, Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia, deixando claro o propósito do sábado ter sido criado. Como vimos na última mensagem, Ele não descansou por causa de uma fadiga, por causa de uma exaustão, porque estava cansado. A palavra Shabbat está relacionada com a ação divina de ver completa a obra. Está relacionado a ter terminado a atividade, a cessar. Fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Assim fomos criados, à imagem e semelhança do Senhor. É claro que após o pecado, o sábado passou também a representar descanso físico, emocional, psicológico. Mas se fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, devemos nos lembrar que o sábado deve representar para nós também o concluir das atividades, o cessar, o terminar as atividades, como alguém que olha para aquilo que produziu durante a semana e está feliz, e está satisfeito, e está realizado. Percebam, fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. O Criador, Ele cessa, Ele termina, Ele para. E esse ato de parar é como alguém que está satisfeito com aquilo que foi criado. Alguém que está feliz com aquilo que foi produzido, a imagem e semelhança do Criador. Devemos também conseguir ver o sábado e cessar e parar com alegria por aquilo que foi produzido durante a semana com a ajuda do Senhor. O sábado tem que ter um significado para nós de cessar, de concluir, de parar, olhar para a semana que nós tivemos e ter alegria por causa daquilo que conseguimos fazer, produzir, criar com a ajuda do Senhor. Hoje estamos tendo dificuldade em associar o sábado com aquilo que aconteceu durante a semana. A vida moderna impôs um ritmo e não estamos sabendo lidar com isso. Estamos perdendo o significado do sábado, porque primeiramente perdemos o significado da própria vida. Fomos criados para servir e adorar o Criador todos os dias, independente de qual seja o nosso negócio, a nossa função, a nossa ocupação, a nossa profissão.
Se eu perguntar qual é a sua profissão, eu tenho certeza que eu vou ouvir diversas aqui. Mas profissão, no seu mais genuíno sentido, significa aquilo que eu professo ser. E antes de professar ser um professor, um engenheiro, um médico, um advogado, um pedreiro, antes de professar ser isso, devemos professar: somos criaturas para adorar o Senhor. Somos feitos à imagem e semelhança dEle, para a honra e glória dEle. E por isso adoramos Ele no nosso trabalho como mecânico, adoramos como professor, adoramos como médico, adoramos como administrador, adoramos como advogado, adoramos como pastor. E quando chega o sábado, nós olhamos para trás, nós paramos e com alegria olhamos aquilo que o Senhor nos permitiu fazer com a ajuda dEle durante a semana. Aí nós encontramos o significado do sábado. Fomos criados para adorar a Deus com a nossa mente, pois a nossa mente foi criada para planejar, criar, organizar para a honra e glória do Senhor. Fomos criados para adorar com as nossas conversas durante a semana, porque a nossa boca foi criada para comunicar bênçãos para a honra e glória do Senhor. Fomos criados para adorar com as nossas mãos, porque as nossas mãos foram criadas para fazer, para realizar, para executar bênçãos para a honra e glória do Senhor. Infelizmente, o objetivo do sábado foi manchado. Ao longo da história humana, mas Deus sempre separou um povo para guardar uma mensagem, uma verdade e restaurá-la no tempo correto. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3 que os últimos dias seriam tempos difíceis. Nos últimos dias haveria uma crise espiritual. Essa crise espiritual não vai chegar. Já chegou. Ela já chegou. A crise espiritual é a característica dos últimos dias antes do retorno de Cristo, mas Deus separou um povo para esse tempo também. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no último livro. Nós vamos sair do primeiro para o último. E lá no último livro nós vamos abrir em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Somos levados para o tempo do fim. Apocalipse 12, verso 17. Diz assim: irou-se o dragão contra que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão, a serpente, diabo, Satanás, está irado contra a mulher. Mulher na profecia, você sabe, representa a igreja. Contra a mulher ou contra as mulheres? Contra a mulher. Qual é a característica nesse momento destacada? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho, e têm o testemunho de Jesus. Segundo Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia, ou seja, nesse movimento se revelaria o dom profético. Primeira característica, que guarda os mandamentos de Deus. Quantos mandamentos? Todos os mandamentos, inclusive o sábado. O mundo cristão tem dificuldade em saber o que fazer com esse mandamento, o sábado. O sábado ele causa certo desconforto. Alguns dizem, os mandamentos foram abolidos na cruz. Abolidos na cruz? Não terás outros deuses diante de mim, foi abolido na cruz. Não dizer o nome do Senhor teu Deus em vão. Não adulterarás, não matarás. Não precisa mais honrar o pai e a mãe. Quer dizer que eu posso tirar tudo isso? Não se sustenta biblicamente, porque diversos textos dizem exatamente o contrário. Apocalipse 12:17, os que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 14:12, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. E aí Tiago capítulo 2, verso 10, fala que errar em um mandamento é como errar em todos. Mas são os 10 mandamentos, pastor? Leia o contexto. No verso seguinte ele diz, porque aquele que diz não matarás também disse, não adulterarás.
O próprio Jesus disse: eu não vim para revogar a lei ou os profetas, eu vim para cumprir, porque até que o céu e a terra se passem, nenhum i ou um tio será tirado da lei de Deus. Mateus 5, 17 e 18. Biblicamente poderia usar muitos textos, não tem sustentação alguma. Com a falta de argumentos bíblicos, alguns alegam que guardar o mandamento, e se referem exclusivamente ao sábado, é legalismo. Mas será que Deus foi legalista na semana da criação ao guardar o sábado? Será que Jesus foi legalista quando guardou o sábado? Será que os seguidores foram legalistas? Os discípulos, os apóstolos? Será que guardar então 9 mandamentos não seria legalismo também? Não se apoia. Outro argumento: o dia de guarda foi alterado para o domingo. Também é frágil, não se sustenta biblicamente. O primeiro dia da semana, ele é mencionado 8 vezes no Novo Testamento, 6 vezes nos Evangelhos, 1 vez em Atos, 1 vez na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Em nenhum desses textos existe a mínima abertura para cogitar a possibilidade de uma mudança de dia. Nenhum seguidor de Jesus apontou para uma mudança de dia. Pelo contrário, os apóstolos continuavam guardando o sábado, continuavam observando esse dia. Numa tentativa, ainda pode se arriscar dizer: mas foi mudado para esse dia por causa da ressurreição de Cristo. Mas o símbolo da ressurreição de Cristo nunca foi um dia, mas o batismo, como vimos hoje, segundo Romanos capítulo 6. Esse é o símbolo da ressurreição, é o batismo. Um outro argumento é que o sábado foi alterado pela igreja, pois ela tem autoridade para isso. Esse argumento, que se fundamenta na tradição, também é insustentável pela palavra, mas ao longo da história foi aquele que desviou a maior quantidade das pessoas a ver para o domingo como um dia de adoração. Aconteceu gradualmente. A observância do domingo como um festival comemorativo da igreja foi introduzida em Roma por volta do 2º século, mas o sábado ele ainda era observado praticamente em todos os lugares do Império Romano. Após o primeiro decreto sobre o domingo feito por Constantino em 321, a festividade dominical, cada vez ganhou mais popularidade, ela se espalhou com o passar dos séculos. O decreto impunha a observação, o repouso no venerável dia do sol, com o objetivo de reforçar a legislação eclesiástica que já existia sobre a observância do domingo no Império Romano. Daniel capítulo 7, verso 25 disse: proferirá palavras contra o Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Daí por diante, essa festividade foi reforçada pela crescente aproximação da legislação eclesiástica com a civil. Nunca deu certo, nunca dará. Se tornando obrigatória, isso permaneceu como lei durante toda a Idade Média na Europa, até ser modificado por aqueles países que adotaram o protestantismo. Após esse período, Deus faz levantar um movimento profético para restaurar a verdade, para cobrir as brechas, para proclamar e restaurar, e proclamar e anunciar a todos os povos, nações, línguas e reis. No livro Eventos Finais, existe um texto que você tem que guardar no seu coração. Você é adventista do 7º dia. Ele diz assim, pode colocar para mim o texto, por gentileza. Os adventistas do 7º dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, separação. Com a grande talhadeira da verdade, Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação, o maior tesouro da verdade já confiado a mortais. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Estamos cumprindo esse papel,
Próximo texto, diz assim, pode trocar por gentileza, próximo texto. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância, não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. As 3 mensagens angélicas não devem permitir que nenhuma outra coisa absorva a atenção, a energia. Será que existem outros assuntos e temas que estamos permitindo absorver a nossa atenção e a nossa energia, a despeito das 3 mensagens angélicas? Sem dúvida. Sem dúvida. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7 diz: vi um outro anjo voando pelo meio do céu. Essa palavra anjo pode ser traduzida como mensageiro. Voando indica rapidez, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Nós vemos uma conexão direta com Apocalipse capítulo 10, verso 11. Um movimento que se levanta pós desapontamento, pós decepção, o qual lhe é dito: é necessário proclamar a todos os povos, nações, línguas e reis. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para anunciar a língua e a cada povo. É o mesmo movimento de Apocalipse capítulo 10, verso 11. O evangelho, ele é eterno porque ele sempre existiu. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Em Gênesis, nós vemos ali no Éden o evangelho sendo pregado. Ele é eterno porque as suas consequências serão eternas. Quais são as características desse evangelho eterno a ser pregado nos últimos dias? Temei a Deus, verso 7, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Primeiro ponto: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Vivemos num período do juízo do Senhor que antecede a segunda vinda de Cristo Jesus. Sabe que a minha maior dificuldade nos dias em que nós vivemos não é tanto com aquilo que está sendo pregado. Porque na maior parte das vezes, o que é pregado está sendo pregado correto. Sabe qual é a minha dificuldade? É que não pregam tudo. É que não falam tudo. Anunciar o evangelho eterno é anunciar que existe um juízo. É anunciar que em algum momento vai haver separação, mas não precisa ter medo, porque nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas vai haver um juízo, e se não estiver em Cristo, infelizmente, aí é para ter medo. Esse temer pode significar reverência, ele pode significar respeito, mas ele também pode significar medo, para aqueles que não estão em Cristo. A grande dificuldade é com aquilo que não está sendo falado. O amor de Deus leva a fazer tantas coisas: a abraçar, a acolher, a amar, a ajudar, a perdoar, e nós precisamos pregar isso, mas nós não podemos pregar isso sem falar também que há justiça com base no amor e no evangelho. Salomão falou no livro de Eclesiastes: jovens, aproveitem a vida, façam aquilo que o seu coração deseja, curtam, aproveitem, mas lembre-se, de todas essas coisas Deus pedirá contas. Existe um juízo, e o juízo é uma mensagem de graça, porque é através do juízo que o pecado será eliminado. É através do juízo que eu nunca mais vou receber uma ligação dizendo que alguém faleceu. É através do juízo que ninguém mais será roubado. É através do juízo que não vai haver polarização e briga e morte. É através do juízo que não vai haver mal nenhum que tem na terra. O juízo é uma mensagem de graça. Mas as pessoas devem saber que existe um juízo nesse tempo, porque estão vivendo perdidas, sem saber que existe um juízo, ou sem serem lembradas.
Segunda mensagem que nós vemos dentro desse evangelho eterno sendo destacada: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Aqui nós vemos algo que estudei com o pastor Vanderlei Dornelles numa pós-graduação, chamado intertextualidade. Quando um texto mais recente faz uso de um texto mais antigo, quer seja por uma menção direta ou por uma alusão. O que diz Êxodo capítulo 20, verso 11? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Apocalipse 14, verso 7. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Você acha que é coincidência? Isso é um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele está dizendo que na última mensagem a ser dada ao mundo, o sábado tem tão grande importância e relevância, porque o sábado é o memorial da criação, da redenção, é o sinal de Deus, de companheirismo com Ele, sinal da justificação da fé, sinal da lealdade, e Ele tem um ponto muito importante, um papel muito importante nos últimos dias. Entre os 10 mandamentos é o mandamento do sábado que contém elementos vitais do selo. Ele identifica o verdadeiro Senhor ao declarar o seu nome, o seu título, o seu território. Por isso que em Ezequiel 20, verso 12 e 20, fala que é o sinal entre Deus e o seu povo. Apocalipse 14, verso 9, continua dizendo: seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, verso 8 primeiro. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu grande Babilônia, a confusão, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua fúria e da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, anjos e na presença do Cordeiro. Verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Grande conflito, em oposição à adoração àquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Existe também a adoração à besta e à sua imagem. Se a adoração a Deus é simbolizada através de um dia, a adoração à besta e à sua imagem também é simbolizada através de um dia. Grande conflito, agora sim, página 445. Contra o culto à besta e à sua imagem, declara a profecia: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Visto os que guardam os mandamentos de Deus serem assim colocados em contraste com os que adoram a besta e a sua imagem, e recebem o seu sinal, é claro que a guarda da lei de Deus por um lado, e a sua violação por outro lado, deverão assinalar a distinção entre os adoradores de Deus e da besta. Querida igreja, Deus nos levantou para proclamar as 3 mensagens angélicas, com o objetivo de dar a última advertência a um mundo para receberem o sinal do Senhor e serem salvos pelo poderoso sangue de Cristo Jesus. O que estamos fazendo? Assim como no último sábado, eu quero me encaminhar para a conclusão usando o texto de Isaías. Isaías capítulo 58. Na verdade, do capítulo 56 até o capítulo 58, nos apresenta uma restauração. Reparadores de brechas, que apontam para o trabalho que seria feito nesse tempo pelo movimento levantado por Deus. Desse texto diz assim, vou ler a partir do verso 12: serão reparadores de brechas, se desviares o pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. De dar a última mensagem de advertência ao mundo: Deus fez de mim e de você reparadores de brechas.
Deus nos confiou o papel e a função, não por sermos melhores ou piores, não é isso, mas Deus nos confiou o papel de restaurar e proclamar a verdade para um mundo que está a poucos dias de ver Cristo Jesus voltando, entre guardar os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Grande Conflito, página 450 diz: todo mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a incredulidade. Pode colocar na tela, por gentileza. Todo mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a incredulidade. Toda a cristandade estará dividida, separada em duas classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Nesse tempo, conforme Apocalipse 13, haverá um decreto que atingirá a todos. Através de uma união entre poder religioso e civil. É claro que isso não vai começar com a imposição com uma justificativa religiosa. O bem da família, o clima, questões ambientais, que todos nós sabemos que devemos ter o cuidado. Com essa justificativa e outras, haverá um decreto que atingirá a todos. Pequenos e grandes, ricos e pobres, cultos e ignorantes, livres e servos, ninguém escapará. E isso vai resultar em um boicote mundial em relação àqueles que querem ser fiéis ao Senhor. Nessa crise, muitos comprometerão seus princípios. Quando apertar, muitos mostrarão de fato de que lado estão e se realmente são fiéis e leais ao Senhor. Deus quer que hoje todos estejam preparados para essa crise. E por isso hoje Ele ministra testes de lealdade. Para que quando ocorrer o evento final, e o mundo inteiro estiver dividido entre a lealdade a Deus ou a submissão ao satânico decreto mundial, estejamos prontos. E por isso Ele nos dá a oportunidade hoje, ministrando testes de lealdade, para crescermos, para amadurecermos, para desenvolvermos a nossa fé. Semana passada, questão do trabalho, não ter o trabalho por causa do sábado, não ser compreendido por alguém, é uma grande provação, mas eu quero dizer que isso, comparado com aquilo que virá, é, em certo sentido, o sábado ele se assemelha à árvore da vida, o teste da lealdade. As outras árvores pareciam iguais, essa árvore parecia como todas as outras, os frutos pareciam como todos os outros. Sabemos que não havia ali uma substância no fruto. Árvore que Deus falou para não comer do fruto. Quando olhamos para o sábado, parece um dia como os outros. O sol nasce da mesma forma e ele se põe da mesma forma. Os passarinhos eles voam da mesma forma. Por que guardar o sábado? Porque Deus falou o sábado. Aqui nós encontramos um grande teste de lealdade, inevitável, não tem como se esquivar a ele, porque diferente de quando vamos a algum lugar, o sábado vem até a gente, inevitavelmente, irreversivelmente, a cada semana, esse espaço de tempo, ele chega até nós, como um teste de fidelidade, como um teste de lealdade. Concluo usando uma palavra do meu querido professor Amin Rodor: aquilo que não pode ser perdido. A cada semana o sábado vem até nós. Repouso verdadeiro não vem através de dinheiro. Repouso verdadeiro não vem através de viagem para a praia. E não vem através de remédios. E tudo isso tem a sua importância. E não estou aqui minimizando ou defendendo, fazendo apologia a não usar isso ou aquilo. Mas do relacionamento com o Senhor.
O verdadeiro descanso vem em estar da presença de Deus e ser leal a Ele. A verdadeira felicidade e alegria, ela vem de viver na presença do Senhor, Criador dos céus e da terra. Lembra-te que eu sou o seu Criador. Lembra-te que eu sou o seu Salvador. Lembra-te que eu quero um relacionamento contigo. Lembra-te que eu posso te redimir. Lembra-te que eu posso te dar vida. Eu posso te dar descanso que você não vai achar em nenhum outro lugar desse mundo. Lembra-te, pastor, por onde começar esse papel tão importante que Deus nos concedeu? Começa em casa, na família. E a partir da família, seremos um testemunho ao mundo. E nesse grande conflito entre o bem e o mal, seremos assinalados como povo do Senhor. E em breve, nos encontraremos com Ele. E quando nos encontrarmos com Ele, de um sábado ao outro, iremos o adorar. Mas agora, sem tristeza e sem carregar nesse sábado o peso de perder alguém, meu amigo. Porque estaremos com Ele. O peso das dores que chegamos, das preocupações, ali iremos de um sábado a outro, a adorar o Senhor com as pessoas que nós amamos, sabendo que nunca mais existirá lágrima, nem morte, nem tristeza, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, fomos fiéis ao Senhor e viveremos eternamente com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê força para ser fiel. Que Deus te ajude e me ajude a sermos leais. E que como igreja, a qual Deus confiou em movimento essa maravilhosa mensagem, possamos proclamar a um, mas existe um Salvador. Nós adoramos Ele. E em breve iremos encontrá-lo. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, te agradecemos pelo presente do sábado. Te agradecemos por tantas coisas que o sábado nos lembra. Te agradecemos porque através do sábado temos hoje a oportunidade de realizar o maior testemunho público dias da nossa vida. Nos ajude a viver, Pai, verdadeiramente esse dia. Conceda àqueles que precisam nesse momento o descanso por causa da perda, o descanso por causa do estresse, o descanso por causa das feridas. Dê a todos nós o descanso que existe somente na pessoa de Cristo Jesus. Abençoe o seu povo, a sua igreja, e nos ajude a nesse tempo representarmos com a sua ajuda o Evangelho eterno a todos os povos, nações, línguas e reis. Sê conosco. Abençoe o seu povo e a sua igreja. Peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.